Olá, eu sou a doutora Natália e hoje vamos conversar sobre mamoplastia de aumento. São aquelas cirurgias em que utilizamos as próteses de mama, que são os implantes mamários que já são descritos há mais de 50 anos, tiveram diversas modificações e hoje eles são muito mais seguros e considerados até eternos. Você pode se submeter à cirurgia e mantê-lo por um longo tempo. Quem é o paciente ideal? Bem, essas pacientes que buscam uma melhora do contorno corporal, com aumento da região mamária, não deve ter excesso de pele e quando apresentam, deve conversar com seu cirurgião plástico, porque além da prótese de mama, além do aumento da mama, elas também que vão ter que ser submetidas à retirada da pele. Então, pacientes que desejam um aumento da mama, que desejam uma reconstrução mamária, submetidos à mastectomia, que nós chamamos aquelas pacientes que tiveram câncer de mama e perderam ela, também ganham uma prótese de mama para poder ter um contorno simétrico com a outra mama. Prótese de mama, hoje em dia, também é uma das cirurgias mais frequentes no mundo todo. E os pacientes devem seguir toda a sequência de uma cirurgia convencional, com exames de pré-operatório, avaliações, devem também ter uma pesquisa por ultrassom de mama, mamografia. Essas pacientes, elas variam a idade, de 20 anos até 40, 50 anos, então trabalhamos em uma faixa de idade muito ampla. E problemas na mama nós podemos ter em qualquer idade, mesmo não tendo antecedente de câncer na família, seria interessante você investigar antes de ser submetida à cirurgia. Então, exames de sangue, exames de imagem, outros colegas como cardiologista, mastologista, tudo para que você seja direcionado a uma cirurgia segura. O teu cirurgião plástico, ele irá avaliar você, o teu desejo, mamas pequenas, mamas grandes, isso é muito individual. Mas o cirurgião plástico, ele busca um contorno simétrico, nada muito fora do padrão, para que também não te cause um desconforto nas costas, um peso mamário, uma queda precoce. Mas sempre é bom você revelar o seu desejo para que os dois, o cirurgião plástico e o paciente, entrem em um consenso e um bom resultado para ambos, também com segurança. Então, o teu médico faz a avaliação, faz exame físico, muitas vezes encontramos assimetrias novamente das mamas, são avaliados a base, o tamanho de mamilo, a altura, vários fatores que intervêm no resultado da prótese de mama. Não é somente uma cirurgia em que é feita uma incisão, um corte e colocada a prótese, não. Vários fatores são estudados antes para a escolha de uma prótese mais adequada. Então você fala, quero uma prótese mais redonda. Então o cirurgião plástico irá buscar no seu catálogo de prótese uma prótese que dê esse contorno que você deseja. Ou então eu quero uma prótese mais alta, mais projetada. Ele vai buscar o que você espera do resultado e o que é possível conforme o teu corpo. Então o cirurgião plástico, já escolhendo a prótese, revendo os exames, tudo perfeito para a tua cirurgia, você é encaminhada ao hospital. Você vai ter um jejum orientado com o anestesista, você vai levar um sutiã. Esse sutiã pós-operatório, ele não é comum, ele é um sutiã que traz uma malha compressiva. Essa malha te dá um conforto no pós-operatório. Muitas vezes as pacientes, elas referem uma sensação de queda, de mal-estar da mama. É comum, porque nós temos o receio, Você foi submetido a uma cirurgia nova, então é diferente a sensação. O sutiã vai te dar essa segurança. E os exames, você não pode estar tomando nenhum remédio que altere a coagulação. Também indicamos a suspensão do anticoncepcional. Tudo isso para colaborar para a tua recuperação pós-operatória. No hospital, conforme a orientação do anestesista e o cirurgião, você vai receber uma anestesia geral ou uma sedação com complemento com anestesia local e vai ser escolhido a posição da tua cicatriz. Isso vai ser discutido no consultório e durante a cirurgia ela pode ser inframamária, que é abaixo do sulco mamário, ou ao redor da areola, em que é feito um corte
na areola. Geralmente esses cortes na areola, a prótese ela não pode ser muito grande, porque as auréolas geralmente elas têm um tamanho de 4 centímetros. Então prótese de 400, 500 não conseguimos, a gente teria que avançar além da areola. Ou então cicatrizes na axila, também é uma outra opção para quem não deseja nenhuma cicatriz na mama em si. Cicatriz na axila também é uma ótima escolha, mas a gente sempre tem que lembrar que é uma área exposta, que pode pigmentar, que pode manchar, que pode alargar. Então a paciente ela vai saber os prós e os contras de cada cicatriz. A mais frequente, tanto para colocar ou para trocar essa prótese, é no sulco mamário. É um corte que varia de 4 a 5 centímetros e é o que a gente usa com maior frequência. O tamanho da prótese também não depende muito, você pode colocar desde próteses pequenas até próteses de grande volume. Terminada a cirurgia, a gente revê sempre a loja para que seja adequada, né, dessa prótese, a acomodação da prótese. Às vezes, se for possível, o cirurgião plástico ele possui moldes de prótese que irá avaliar com um molde, não é a prótese definitiva, é um molde que ele tem. Se é aquilo que a paciente buscava no pré-operatório, se é aquilo que combina com o contorno corporal dela, que não fique nada muito além ou pouco do que ela esperava. Colocada a prótese, tudo com muita segurança, porque é um corpo estranho. Então, nessa fase, nós temos que ter muita atenção para que não tenha contaminação, nada. Geralmente é só o cirurgião plástico que toca essa prótese e coloca no local da cirurgia. Fecha-se a glândula, fecha-se a pele. Uma outra questão também é onde colocar. Essas próteses elas podem ser colocadas abaixo da glândula ou abaixo do músculo. Em nenhuma das duas posições você vai ter uma intervenção da amamentação, caso você deseje ter filhos depois ou tenha filhos depois. Nenhuma das duas posições. Mas abaixo do músculo, geralmente tem uma indicação absoluta quando a paciente não possui muita glândula ou possui uma pele muito fina. Porque a prótese, ela tem que ter uma proteção, ela não pode estar exposta a traumas ou estar muito rente à pele, que é um corpo estranho, então ela tem que ser protegida por um tecido mais grosso, digamos, então uma pele, uma glândula, um músculo. Isso vai ser indicado pelo teu cirurgião. Posicionada a prótese, fechada a ferida, realiza o curativo e veste-se a malha. A paciente acorda. Geralmente esse dia ela reposa no hospital, se ela estiver muito bem, sem enjoos, sem dor, é uma cirurgia que não causa dor, importante, né? Com analgésicos você consegue ter uma boa tolerância. No final do dia você pode ir para casa ou na manhã seguinte. Você deve repousar. A gente sempre orienta as pacientes a evitar movimentos amplos com os braços, com os cotovelos, com os ombros, porque essa prótese ela foi colocada acima do teu músculo peitoral. Então, movimentos constantes do teu músculo mobilizam essa prótese. E se ela não se acomodar, se toda hora ela estiver sendo mobilizada, não conseguindo cicatrizar, formar a sua cápsula, ela pode sangrar, pode haver um sangramento ao redor dela, pode haver a formação de um novo líquido, novamente, que nós chamamos de seroma, ao redor dela. Força-se a cicatriz, a mama incha e acaba forçando aquela cicatriz, tendo maior tensão, pode abrir a ferida. Abrindo a ferida, pode haver uma exposição da prótese, maior risco de infecção, perda de pele, infecção dessa prótese, então é uma longa história. Por isso que é muito importante que o teu pós-operatório seja planejado, um repouso, porque uma complicaçãozinha com prótese ainda, que é um corpo estranho, se houver e não for possível solucionar com mudança de antibiótico, intervenção, é retirada essa prótese e planejada uma nova cirurgia em 3 meses a 6 meses. E nesse período você tem que ser submetido a um tratamento com antibiótico. Então tudo isso pode ser evitado já com repouso. Então você mantém esse bracinho, o cotovelo bem aderido ao tronco, 1 semana, 15 dias, o que se você conseguir evitar de levantar, pentear cabelo, levantar os braços, esticar essas cicatrizes, o teu corpo consegue cicatrizar e em 1 semana está bem mais confortável, em 2 você já está dirigindo o carro, fazendo movimentos já leves. Primeiro mês,
Para essa cirurgia, nós orientamos evitar ginástica, academia, atividades mais pesadas. O segundo mês já é uma reabilitação com os braços e depois do terceiro mês já começa a voltar a pegar um peso, uma academia, uma jarra, uma criança. Já fica mais seguro a mobilização dos teus braços, não é? E você mantém o uso do sutiã. O sutiã você vai usar durante um mês durante o dia e durante a noite. Ele te dá aquele conforto, aquela segurança. E o teu médico vai te orientando conforme a tua recuperação, uso de pomadas, de placas de silicone. Porque apesar de ser uma cirurgia com uma pequena cicatriz, ela precisa de um mês de recuperação, tá? Sempre busque o cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá bem? Obrigada!